Noite, novamente, terça-feira, dia de Lívia Flix. Hoje eu tô de férias, tô num estúdio diferente, mas a gente não pode faltar aqui, né? É o nosso compromisso todas as semanas, todas as terças-feiras por aqui, né? Então vamos chegando. Essa live é bem provável que ela não vai conseguir ficar gravada muito tempo, porque os comentários que eu vou fazer aqui talvez não seja muito interessante para as empresas que eu vou citar aqui. Então já vai mandando um aviãozinho pra galera, porque não vai ficar gravada. Então quem quiser ouvir a minha versão sobre os parques aqui de Orlando, vocês vão ver que é uma visão totalmente diferente, que talvez vocês nunca tenham ouvido na vida, que são as observações, como eu coloquei no texto aí, quando a gente começa a virar a chave, quando a gente começa a entender como a nossa vida é manipulada o tempo inteiro, a gente vira uma chave e começa a observar todas as coisas com um olhar crítico. E claro, gente, eu não vou dizer pra vocês que eu não me diverti, que eu só fui lá pra colocar defeito, de forma alguma. O que eu quero é que vocês façam o mesmo que eu faço cada vez que eu observo o mundo lá fora, que é o quê? Ter sempre uma visão crítica de tudo, pra você não ser mais manipulado, pra você não fazer parte das massas que são o tempo inteiro manipulados, graças ao quê? Graças a comerciais, a propagandas, a coisas que te seduzem, para que você cada vez esteja inserido nesse mundo onde o consumo é elevado, onde as propagandas estão te seduzindo o tempo inteiro, e cada vez mais a gente fica refém dessas indústrias, né? Para quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe muito bem quais são as minhas críticas quanto à indústria, tanto é que tem várias lives aqui que vocês podem olhar depois que terminar essa aqui, que eu falo justamente sobre os rótulos, sobre como as propagandas nos seduzem e tudo mais. E então quem já me acompanha já entende quando eu falo sobre a indústria alimentícia, que ela quer nos seduzir o tempo inteiro, né? E da forma mais sutil ela vai sendo inserida na nossa vida a ponto de criar um desejo que você sabe que essas indústrias, tem marcas muito famosas aí, a gente escuta, por exemplo, a Coca-Cola, todo mundo sabe que é o pior alimento do mundo, ou um dos piores, porque refrigerante todos, light, diet, zero, enfim, todos são altamente tóxicos para o nosso corpo, e ainda assim não deixamos de tomar Coca-Cola. Por quê, gente? Porque a propaganda da Coca-Cola faz com que compartilhemos momentos, histórias e tudo mais. Então, quando eu cheguei no parque, eu comecei a observar com essa forma, como que eles usam o layout para estar seduzindo todos nós. Então, vai chamando todo mundo aí no aviãozinho. Hoje vai ser uma live bem rapidinha, que é basicamente um comentário desses dias, e que vocês vão entender o que eu quero dizer com tudo isso, quais são as lições que eu aprendi nesses 3 dias de parque. E sim, foram 3 dias de parque, 3 dias de... É muita coisa, gente. Os parques, eles realmente, eles são pra diversão, eles nos faz assim, não existe idade pra você querer estar naquele mundo de fantasias, né? Uma série de efeitos 3D, tem aventura, tem diversão, tem parque aquático, enfim. Mas uma coisa que eu notei nesse tempo todo, vocês devem ter visto um post que eu fiz na loja da M&M's, né? A loja da M&M's é a coisa mais linda que vocês podem ver, porque é tudo muito colorido, aquelas balinhas de chocolate, tem os bichinhos sorridentes, tem filas enormes de pessoas comprando coisas e mais coisas ali daquela loja, sendo que você compra em qualquer lojinha por 1/10 do preço que é vendido lá. Mas as pessoas fazem fila para comprar. E aí, qual é o problema? Gente, não tem problema eu tô no peso ideal, eu tenho uma saúde, eu viajei, eu vou comer uma coisa diferente porque tem aqui só no local. Isso aí não é problema, porque o equilíbrio é que faz parte de um emagrecimento sustentável. Mas qual o grande problema que eu observei ali?
Essas grandes lojas como Coca-Cola, como M&M's, elas vêm associadas o quê? Ali nós estamos para um momento de diversão. É um parque de diversão onde geralmente você está acompanhado de toda a sua família. Então tem ali o pai, a mãe, os irmãos, né? Independente do tamanho que é a família, às vezes vai muitos adultos junto. Eu vi famílias ali tudo vestido, comemorando ali aniversário de um adulto, tipo dos 50 anos com seus filhos, com seus netos. Então imagina, você fazer uma viagem dessa, você conhecer um desses parques, realmente é um sonho para a maioria de nós que o tempo inteiro assistimos o filme. Assistimos toda esse glamour das princesas. E então o que acontece quando você associa esse sonho de estar... eu estava nos parques da Universal, mas tem os parques da Disney também. Então, de você estar naquele lugar onde você vê os personagens, você consegue, num efeito 3D, você entrar dentro do filme que você assistiu várias vezes ali, e aí você sai dali e você pega uma sacola da M&M's. Aí o que acontece? Voltou todo mundo para casa. Aí esse exemplo que eu dei da família, do avô e seus netos e bisnetos muitas vezes, aí foi todo mundo para suas casas. Aí o que acontece? Você começa a ter aquele efeito de nostalgia, que é o quê? Que saudade da minha família. Eu gostei tanto daquela viagem que a gente fez. E aí você lembra o quê? Daquela placa do M&M's. Você lembra daquela placa da Coca-Cola. O que você faz? Você vai atrás, você vai lá no mercado e compra um saquinho de M&M's. Porque no seu cérebro foi associado o quê? Aquelas placas de comida, elas estão inseridas dentro daquele momento feliz. E aí o que acontece? Você não consegue vir toda semana pro parque, mas você consegue toda semana comprar um saco de M&M's e uma garrafa de Coca-Cola, porque tá acessível a todos nós. Aí o que você faz? Você come o M&M's, você toma a Coca-Cola e aí você tem a falsa ilusão que você está reproduzindo aquele momento, que você está novamente próximo da sua família, que tá todo mundo reunido novamente. Então, esse é o grande perigo que a gente tem que olhar com um olhar crítico, porque a viagem, quando você viaja, quem gosta aqui de viajar sabe, nós colecionamos momentos, nós colecionamos experiências. E quando você viaja e começa a colecionar experiências alimentícias, você cai no engano de achar que comer aquela comida novamente, você vai estar replicando aquele momento, você vai estar vivendo aquela nostalgia, e é aí que vem o perigo de você o quê? Começar a alimentar emoções que na verdade não existe. Aí o que acontece? É a hora que você come aquela coisa que te lembra aquele momento especial, e aí você vai falar assim, caramba, mas parece que já não me agrada mais como daquela vez, parece que não tem mais aquele sabor. E aí o que acontece? Você vai comer mais e vai comer mais, porque você quer aquele prazer de novo. Você acha que a comida vai resolver o seu problema, mas não vai. Por quê? Porque você associou o seu bem-estar, a sua felicidade à comida. Então, um dos grandes problemas que eu vejo para todas as pessoas que eu mentoro, a maioria fala assim, Lívia, eu tô com muito medo porque eu vou viajar. E é justamente esse o ponto que eu sempre falo para todos. Gente, colecionem momentos que não tenham muito a ver com comida. Colecione natureza, colecione lugares que inclusive não vão te seduzir para esse mundo, porque se você tem um mundo fantasioso e aí você entra no restaurante do Parque dos Dinossauros, quem é que não vai querer comer naquele lugar, que é um lugar que parece que você está se alimentando com os dinossauros? Quem é que não quer comer? E aí o que é que você vê lá? Hambúrguer, batata frita e muito refrigerante, muito, você toma, e aí você volta para casa e aí você quer achar que comeu o hambúrguer, você vai estar comendo com os dinossauros de novo. Então esse é o grande engano, é isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente
viaja, porque se você não desassociar e não entender que isso aí é o grande perigo e isso é estratégico deles, você não pode dizer assim, ah, não, mas eles são não sei o quê, porque eles fazem isso. Não, gente, toda empresa ela depende de propaganda, né? Então, para se vender um produto, ninguém faz propaganda de brócolis, de alface. Por quê? Porque todo mundo sabe que é saudável, você sabe onde tem que comprar. Agora, eles precisam um alimento que é altamente tóxico, como a Coca-Cola, como esses chocolates coloridos. É óbvio que eles têm que fazer muita propaganda. E como é que eles associam isso? A felicidade de família. E onde é que eles estão? Justamente o quê? No parque de diversão, onde geralmente ninguém vai sozinho para um parque desse. Você vai estar com amigos, vai estar com família, e aí você vai associar o quê? Não, essa nostalgia eu quero viver de novo. E aí você vai ter a falsa ilusão desse encantamento. E outra coisa também que eu observei, gente, se alguém tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa aí do parque, pode ser das aventuras também, tá? Pode ir colocando aqui que no finalzinho eu respondo pra vocês, tá? Outra coisa que eu observei também, infelizmente, gente, quando eu falo pra vocês assim que 80% da população tem sobrepeso, a gente não tem ideia, muitas vezes, visível de tudo isso. E uma das coisas que eu mais observei é isso, é você olhar para os 4 cantos e você falar assim, não, se é 80%, então a cada 10 pessoas que passar por mim, 8 vão estar acima do peso, 6 vão estar obesos. E realmente, gente, você passeia pelo parque, que é um lugar super movimentado, e a coisa que eu mais vi, e eu olhava assim, as famílias engordando junto, e aí você olhava as famílias obesas, o que estavam comendo. E é triste ver que essa realidade nos toca, sabe? Quando você começa a observar as pessoas ao seu redor, você começa a ver, infelizmente, nós estamos cada vez mais gordos, cada vez mais doentes. Porque não existe a pessoa dizer que eu sou um gordinho saudável. Não existe isso, gente. A conta chega para todo mundo. Essa coisa de consultar no médico, fazer aquela lista de exame. Ah, tá tudo dentro da normalidade. Como assim, gente, dentro da normalidade? A Aline tá até comentando aqui, né? Pior é não conseguir curtir o passeio por canseira e falta de energia. E o Gustavo tá falando, muita gente acima do peso. Infelizmente, só tem obesos. Triste a realidade, né? E realmente, você percebe o quê? Que as pessoas estão tão dependentes de comida que elas não têm mais prazer em curtir os brinquedos. Elas estão ali sentadas. Aqui a gente vê muito carrinhos de apoio, né? Aqueles carrinhos que a pessoa chega e ela fica. Então, as pessoas fazem a maioria do passeio ali. Elas fazem de carrinho, a maioria dos brinquedos eles não podem acessar. Então não é sobre um corpinho bonito, não é sobre ser a próxima pessoa capa de revista, é sobre saúde. Como a Aline falou, tem uma canseira, você vai pro parque e você não vai conseguir caminhar o dia inteiro, porque você está debilitado demais. E aí o que você faz? Se você não tá no parque, se você não consegue se divertir com os brinquedos, o que é que você vai fazer? Você vai comer. E nesses parques você não vai achar nada além de produtos alimentícios, que quem me acompanha sabe. Produtos alimentícios é tudo que a indústria oferece. E alimentos é a nossa comida de verdade, é o que a natureza oferece. Então, é triste ver essa realidade. Eu me diverti muito, porém eu tive esse olhar crítico, e eu gostaria que todos vocês que aqui já me acompanham, vocês sabem o tanto que eu sou crítica à indústria alimentícia, mas a gente volta e fala, não é culpa deles, a culpa é nossa, que nos deixamos ser seduzidos por propagandas vazias, porque não vai existir uma família de margarina feliz só porque se come a margarina. A construção de hábito, você pode fazer uma costela assada, juntar a família inteira e comer igual.
Mas por que a gente quer a margarina? Por que a gente quer aquele cereal? Por que a gente quer essas balinhas coloridas de M&M's? Porque a propaganda tá aí, dizendo pra nossa cabeça que é isso aí. E o que acontece com a gente? A gente quer o quê? Aquele prazer pra compartilhar memórias. Então, esse olhar crítico é o que eu gostaria que vocês aprendessem a ser cada vez mais, tenham esse tato, sejam observadores, comecem a observar ao seu redor. Você não precisa acreditar em nada que eu tô falando, comece a observar. Essa semana, inclusive, eu tive um comentário aqui deselegante de uma pessoa que me falou assim: o leite da vaca e não sei o que, é muito saudável, isso e aquilo. E eu simplesmente respondi pra pessoa: você não precisa acreditar em mim. Fica uma semana sem tomar leite pra você ver como seu intestino vai funcionar melhor. Então vocês não precisam acreditar que eu estou dizendo estatísticas só para os quatro ventos. O que eu quero é que vocês comecem a observar com um olhar crítico, assim como eu tenho hoje, assim como meus mentorados têm, de falar assim: caramba, Lívia, é isso mesmo. Eu já mostrei aqui o mercado, como é a estrutura do mercado. Você entra no supermercado, passa por um monte de porcaria para conseguir achar a seção de verdura. Aí você passa por mais um monte de enlatados para chegar na seção de carnes. Então, você tá o tempo inteiro sendo bombardeado por coisas para te desviar do foco. Mas aquelas pessoas que têm o despertar, que têm um olhar crítico, com certeza são aquelas pessoas que vão conseguir chegar muito mais longe, porque nós estamos do lado de cá. Os meus mentorados, eu tenho orgulho de dizer que são as pessoas que estão do lado de cá, que já viraram a chave e falam assim: caramba, eu não vou mais me deixar seduzir por isso, eu vou compartilhar momentos que sejam eternos e não compartilhar momentos associados à comida. A gente não precisa disso, nós precisamos de vida real. Nós precisamos compartilhar momentos sólidos, nós precisamos nos alimentar de alimentos de qualidade. E só assim nós vamos ter a expertise de combater todo esse marketing que está o tempo inteiro bombardeando a nossa cabeça. Então, esse é o meu recado de hoje para vocês, tá? A Sandra tá aqui dizendo: feliz demais pela libertação desses, o leite, o glúten. E realmente, quando você consegue se libertar de tudo isso, é como se você começasse a perceber um mundo que você não notava antes. E essa coisa é muito interessante. Tipo, eu olhei no parque isso, mas em qualquer lugar você consegue observar. Comece a olhar os carrinhos de compra. Isso aí é até uma atividade para casa para vocês, tá? Quando vocês forem ao mercado, comecem a observar o carrinho de compra das pessoas. E aí você vai olhar assim, aquele carrinho cheio de embutido, enlatado, um monte de caixa de biscoito, disso e daquilo, e você olha quem tá empurrando o carrinho. Com certeza é uma pessoa obesa ou no mínimo com sobrepeso. E aí você olha o carrinho de uma pessoa que tá no peso ideal. Isso não tem a ver de ser o saradão da academia. Você olha a pessoa que tá no peso ideal, que tu fala: não, é uma pessoa comum. Você olha para o carrinho dela e você vai ver carnes, legumes, pode ter até um saquinho de alguma coisa, mas vai ser, sei lá, 5% daquilo que você consome no dia a dia, né? Então, é esse olhar crítico que vocês precisam ter, tá, gente? Isso começa no supermercado, vai para sua família e vai para todo o resto. A Luciane tá dizendo que a Kimberly e eu andamos de bicicleta sem parar para fazer lanchinho e ela nem percebeu que pedalamos por quase 2 horas. É isso mesmo. Você não precisa mais desse lanchinho. A Simone tá dizendo: sou a prova viva disso. Fui liberta, graças a Deus, e a mentoria do desafio à prova de bala. Isso mesmo. Quando você se liberta, você não faz mais nem questão desse tipo de alimento. E um último comentário que eu queria fazer com vocês, gente, agora a gente já percebe assim a diferença de mudança de ambiente. Quando eu falo para todos para construir um novo hábito que não esteja diretamente associado à alimentação, aí a gente começa a observar
o hábito das pessoas de acordo com o lugar que elas se inserem. Como eu já falei do parque, o parque tá ali, toda essa sedução da indústria alimentícia no geral. E aí você vem pra praia, e aí você vê no calçadão, você vai ver a maioria das pessoas em dia. Por quê? 6 da manhã tá todo mundo aqui andando de bicicleta, andando de skate, de patins, ou mesmo caminhando. Você vê pessoas assim, você olha assim, caramba, essa pessoa mal anda, mas ela anda. Ela está melhor do que a pessoa que está super saudável e fica aí com a bunda sentada assistindo um monte de filme, comendo um monte de porcaria. E essa pessoa tá ali, ó, devagarinho, né? Às vezes com 80 anos a gente vê e a pessoa tá ali na rotina de caminhar, aí senta, curte praia. E você vê que essas pessoas, elas não vão ter sobrepeso, porque tudo está associado o quê? Ao bem-estar associado ao mar, a boa alimentação e tudo que foi de hábito que ela construiu durante a vida. Então você quer ser qual dessas duas pessoas? A pessoa que vai colecionar momentos associados à nostalgia da comida, ou você vai ser aquele que vai viver experiências de vida mesmo, para você contar para as pessoas, para você sentir aquele momento novamente, mas sem precisar de comida, porque a viagem em si, ela vai estar o tempo inteiro te seduzindo para comer o tempo inteiro, porque você vai caminhar, você vai ver um monte de restaurante, mas o que você tem que fazer? Entrar naquele que você sabe que vai ter a alimentação certa na sua vida. E o Gustavo tá aqui dando parabéns pro Raimundo. Cadê o Raimundo? Raimundo, feliz aniversário para você, muitas felicidades e muitos anos de vida. Não vou cantar aqui parabéns, gente, senão aí não fica mais ninguém na live, né? Gente, meu recadinho hoje era esse, é rapidinho, porque eu ainda estou de férias, mas já vai vir muitas novidades para vocês. Então, quando eu voltar de férias, eu vou voltar com força total para trazer muitas novidades aqui para vocês. E como sempre, vocês sabem que terça-feira é dia de Lívia Flix, às 8 da noite, horário do Brasil. Hoje eu estou aqui às 7 da noite. E em Los Angeles é o horário de 4 horas da tarde, 4h20 aí, né? Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Se a live sair do ar, gente, já sabe, é porque eu citei nome de indústrias e elas geralmente rastreiam, principalmente quando a gente faz algum tipo de crítica, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelos meus patrocinadores que estão aqui mandando selinhos pra mim. Muito obrigada, Luciane. Aproveite as férias. Obrigada. Tô aproveitando, tá quase terminando, né? Mas ainda dá para aproveitar um pouquinho. Então, eu vejo vocês na próxima terça-feira ou no decorrer da semana aí no meu feed, nos meus stories. Um beijo para todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau.